Olá, aluno Rafael Moreno, professor de Física. Se é a tua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que você ache a aula proveitosa. A aula de hoje vai ser sobre velocidade. O que é velocidade? Para ilustrar, a gente vai acompanhar uma pequena corrida, tá? De 100 metros. Tu vai ver que o conceito de velocidade está correlacionado fortemente com distância e tempo. Então, coloquei também um cronômetro bem aqui e várias marcações de distância, tudo bem? Nessa corrida, a gente geralmente está preocupado em saber em quem vai ganhar, quem vai ser mais rápido, e esses vão ser nossos competidores. Um skatista, patinador, um cara com patinete e um cara de moto. 1, 2, 3 e foi! E o movimento é essencialmente esse. Nota que, mesmo eles tendo percorrido a mesma distância, cada um teve um tempo para fazer isso diferente, tudo bem? E como é que tu sabe quem foi o mais veloz? O que tiver menor intervalo de tempo, tá? Então, tu conseguiu acompanhar e viu que o motociclista fez em 4 segundos, ou seja, ele é o mais veloz. Quanto menor o tempo, maior a velocidade. E isso em física ou em matemática a gente diz que são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor o tempo, maior a velocidade. E como a gente faz para correlacionar, para calcular velocidade? Desse slide eu quero que tu pegue o seguinte: velocidade está associado com distância e tempo, tudo bem? No próximo slide tu vai ver como calcular velocidade, ok? Com esta expressãozinha aqui. Então a gente vai pegar os dados de todos os nossos corredores, começando pelo skatista, e dividindo a distância que ele percorreu pelo tempo, a gente vai obter a velocidade dele. Qual foi a distância e tempo do skatista? Distância 100 metros, tempo 100 segundos. Para calcular a velocidade eu vou dividir um pelo outro, 100 dividido por 10, 10 metros por segundo. Nota, utilizei informação de distância em metro e informação de tempo em segundo, ok? Então a minha velocidade vai vir em metros por segundo, ok? Vamos calcular a velocidade do motociclista. Como ele era o mais rápido, eu espero que o valor numérico que apareça aqui já seja maior, tudo bem? Distância 100 metros, tempo 4 segundos. 100 dividido por 4 para calcular a velocidade, 25 metros por segundo. E é 2,5 vezes mais rápido que o skatista. Nossa patinadora, ela era mais lenta que o motociclista e mais rápido que o skatista. Então tem que ser um valor intermediário, tudo bem? Dados. A distância era 100 metros, era a mesma, e o tempo 5 segundos. Para calcular a velocidade, faço distância dividido pelo tempo, 100 dividido por 5, e vai dar 20 metros por segundo, ou seja, um valor intermediário aqui. E o nosso sujeito com patinete, ele era o mais lento, então eu espero que seja o menor resultado de todos. Distância, 100 metros, tempo, 20 segundos. 100 dividido por 20, para calcular a velocidade, eu vou ter 5 metros por segundo de velocidade, tudo bem? Nota, usei metros para medir distância e segundo para medir tempo. Então a minha velocidade vai vir em metros por segundo. Tranquilo? Bem, mas eventualmente tu vai ter informação de velocidade em quilômetros por hora. Inclusive é bem mais usual. Então tu precisas saber migrar de metros por segundo para quilômetros por hora e quilômetros por hora para metros por segundo. Ok? Para fazer isso, vou precisar que tu te lembre de algumas informações. A primeira é que cada hora tem 60 minutos e que cada minuto vai ter 60 segundos. Ou seja, cada hora, nota que aqui em km por hora eu tenho unidade de tempo em hora e eu quero para segundo. Então eu tenho que saber quantos segundos tem uma hora. E com essas duas informações a gente consegue concluir que cada hora tem 3.600 segundos. Multipliquei 60 vezes 60 e cheguei em 3.600 segundos, ok? Vamos pegar um exemplo aqui, 72 km por hora. Tu já sabe que uma hora tem 3.600 segundos. Esse prefixo quilo aqui, em todas as vezes que você ouvir, ele quer dizer 1000, ou seja, 72.000 metros por hora. Ele percorre 72.000 metros em uma hora, ok? Então a gente vai, em vez de escrever em quilômetros, a gente vai escrever em metros, e cada quilômetro vale 1000 metros. Então, a gente tem 72 vezes 1000, esse 1000 veio aqui desse prefixo quilo,
E em vez de escrever horas, eu coloquei 3.600, porque cada hora tem 3.600 segundos, ok? E aí a gente já tem as nossas informações aqui em metros por segundo, ok? Vamos dar uma simplificada aqui na conta. Dá para cortar estes dois zeros com esses dois zeros aqui de cima. E se eu quiser cortar este outro zero bem aqui, basta eu colocar uma vírgula aqui no 36, aí vai ficar 3,6, tudo bem? E aí, que conclusão a gente chega? Para passar de 72 km por hora para metros por segundo, vai bastar eu dividir esse 72 por 3,6, tudo bem? E aí eu vou ter a resposta de 20 metros por segundo. Para passar de km por hora para metros por segundo, basta eu dividir por 3,6, ok? E se eu quiser fazer o contrário, se o meu problema for para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, bem, vai bastar eu fazer o contrário. Se aqui eu tive que dividir a informação de quilômetros por hora por 3,6 para chegar em metros por segundo, então o que eu vou fazer com essa informação aqui em metros por segundo? Eu vou multiplicar por 3,6. Somente isso. Eu vou pegar o dado do skatista lá, que era 10 metros por segundo de velocidade. Então, 10 vezes 3,6, e aí já vai vir em quilômetros por hora, vai dar 36 km por hora. Tudo bem? Tranquilo. Próxima fase. Bem, podem surgir outras duas perguntas. Na verdade, podem surgir um novo conjunto de perguntas para vocês. Mas duas perguntas vão ser frequentes para vocês. Primeira, qual distância vai ser percorrida em 1 hora? Para esta pergunta, eu vou usar o exemplo do motociclista, tudo bem? A velocidade dele era 25 metros por segundo e 1 hora a gente já viu que tem 3.600 segundos. Por que eu não coloquei em hora aqui? Porque como a minha velocidade está em metros por segundo, se eu coloco em hora, a minha resposta ia ser errada, ok? Ia estar incompatível com os dados. E aí, a nossa formulinha de velocidade é igual a distância por tempo. E como eu quero saber a distância, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este tempo que está dividindo e passar multiplicando. Eu vou ter o que? Distância igual a velocidade vezes o tempo. Tranquilo? A velocidade vai ser igual a 25 e o tempo vai ser igual a 3.600. Então, substituindo na formulinha, 25 vezes 3.600. Isso vai dar uma distância de 90.000 metros. Outra forma de representar isso é 90.000 quilômetros, tá? Lembrando das informações do slide anterior. Tudo bem? Tranquilo. Tô tendo informação da velocidade. Uma das perguntas é com qual distância ele vai percorrer se considerar tanto intervalo de tempo. Outra pergunta que pode ser feita para você é sobre o tempo, justamente. Quanto tempo, com esta velocidade, ele vai percorrer a distância de 50 km. Vamos colocar o dado aqui. Eu ainda vou usar o exemplo do motociclista com 25 metros por segundo. E a distância agora é 50.000 metros. Eu não vou usar a informação em quilômetros, eu vou usar em metros, porque a velocidade está em metros por segundo. Então, lembrando da nossa formulinha, velocidade igual a distância dividido pelo tempo. E como eu quero saber o tempo, o que eu vou fazer? Eu vou passar o tempo multiplicando e depois eu vou passar a velocidade dividindo. E aí o que eu vou ter? Que o tempo vai ser igual a distância dividida pela velocidade, ok? Qual era a distância que eu quero considerar? 50.000 metros. Qual é a velocidade? 25 metros por segundo. Ok? E aí, o tempo vai ser igual a 2.000 segundos. Como essa informação de 2.000 segundos é muito grande, tu usualmente não costuma utilizar, tu costuma utilizar em minutos ou em horas. É interessante que tu saiba converter segundos para horas, para minutos, tudo bem? E aí, para passar esse tempo de segundos para hora, vai bastar dividir esta informação aqui por 60. Então, 2.000 dividido por 60 vai dar 33. Tá? Então, a nossa resposta vai ser aproximadamente 33 minutos. Tá bem? Tranquilo com essas duas perguntas. E a última coisa que eu queria abordar nessa aula é sobre representação em gráficos. Para isso, eu vou ter que te lembrar de gráficos cartesianos. Tu deve lembrar isso de alguma aula tua do passado de matemática, tá? Aqui o teu professor chamava de x, fiz um risco muito grande, deixa eu apagar. O teu professor chamava este eixo de x e chamava este eixo aqui de y, tudo bem? E aí,
Como a gente sabe o que a gente está trabalhando, a gente vai chamar de tempo e de espaço, ou de posição. E é o seguinte, a gente vai fazer uma pequena grade para ajudar a marcar uns pontos aqui. E nota só, como a corrida vai de 0 a 100 km, eu fiz o gráfico só até, de 0 a 100 metros, eu fiz o gráfico só até 100 metros. Como o que mais demorou levou 20 segundos, eu só fiz até 20 segundos, tudo bem? Vou colocar nossos corredores aqui. Então, esse gráfico verde vai ser referente ao nosso corredor com patinete. E ele fez o gráfico que ia representar a movimentação dele, ia ser este aqui. Quais informações ele pode te pedir do gráfico? Primeiro, por exemplo, onde ele estava em tal intervalo de tempo. Então, por exemplo, eu quero saber onde ele estava quando o tempo era igual a 10 segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta bem aqui. E aí, quando eu encontrar com o gráfico desse patinador, eu vou rebater aqui para o gráfico da posição. Então, com 10 segundos, ele estava em 50 metros ainda, ok? Vamos ver o gráfico do nosso skatista. Então, como o skatista levou 10 segundos, justamente metade do tempo aqui no patinador, o gráfico dele vai acabar justamente em 10 segundos, ok? Nossa patinadora, ela levou 5 segundos. Eu só coloquei os números pares aqui, mas não significa que outros valores não existam, tá? Então, entre o 4 e o 6, tem o 5 bem aqui, ok? E em 5 segundos ela correu os 20 metros, ou os 100 metros. E o último é o nosso motociclista, ok? E aí ele correu em 4 segundos, esses 100 metros. Aí, outra coisa que é interessante que você tenha em mente é que quanto mais rápido é o corredor, quando tu fores traçar esse gráfico, mais próximo dessa linha vertical vai estar o desenho. Então, o nosso motociclista era o mais rápido, então nota como o gráfico dele está mais próximo aqui dessa vertical. Nosso patinador era mais lento, nota como ele está mais afastado dessa vertical aqui, quando tu considera o ângulo. Tudo bem? Bem, filhos, muitas outras perguntas podem sair desse gráfico ou das funções lá que a gente desenvolveu, mas eu acredito que essa aula seja interessante para uma introdução ao tópico de velocidade. Eu espero que você tenha gostado. Sempre muito respeitosamente, Rafael Moreno.